Boa noite, mais uma mensagem, Nadson Portugal, andando com o Senhor. Mais uma mensagem. Encontrei Cristo, meu bom Senhor, e lhe entreguei meu coração. Vivi angustiado e triste, sem esperança no amanhã, sem ninguém pra me dar a mão. Quis nos prazeres então buscar toda felicidade que almejei. Mas quando encontrei Cristo então vi tudo era vão, sonhos tão banais e nada mais. Vou seguir andando na sua luz, mesmo que eu esteja só. Confio em meu Jesus. Se o céu escurecer, se não mais brilhar o sol, seguro sei que estou andando com o Senhor. Ele é uma luz na escuridão, desde que ele ocupou o meu pobre ser. Minha fé está ancorada nele, que ao céu me conduzirá, pois assim me prometeu. Vou seguir andando na sua luz, mesmo que eu esteja só. Confio em meu Jesus. Se o céu escurecer, se não mais brilhar o sol, seguro sei que estou andando com o Senhor. Ele é luz que invade o meu ser, meu viver ele quer renovar. Andando na sua luz, mesmo que eu esteja só. Confio em meu Jesus. Se o céu escurecer, se não mais brilhar o sol, seguro sei que estou andando com o Senhor. Seguro sei que estou. Fechar os nossos olhos para nós falarmos com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Cristo, o diabo tem 2 dias, 48 horas. Nós também tem 2 dias. Só que 16 horas dá 32 horas. E não temos pressa, porque nós estamos preparando uma viagem e convidando. É a mensagem de hoje. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Olha, quando Jesus voltar, tem gente que vai falar assim: uai, já voltou? Achei que ia demorar mais, que os dias são abreviados, os acontecimentos são rápidos. O título da mensagem é O Último Sinal e Sua Decisão. Aí a porta fecha, depois que ele ser pregado. Um evento, um casamento, aniversário, pós-política, cidade, o que é feito? Você tem uma casa, um gado, uma terra, carro, etc. O que você faz com
no começo, você divulga, você oferece, você convida. Senão, o que acontece? Não acontece nada, porque só está você. Ao divulgar anúncios, convida, aí o povo fica sabendo. Existe frases pregando, existe uma frase, a propaganda é a arma do negócio. Você avisa multidões, vai vir olhar o negócio ou numa festa de cerimônia de casamento. Mateus 24, 3. O Evangelho do Reino. Sua decisão e a porta fechada depois que ele terminar. Estava Jesus sentado no Monte das Oliveiras com seus discípulos e eles lhe perguntou: Senhor, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Que sinal? Jesus mostrou a Jerusalém, as construções, falou um bocado de coisa. E Mateus 24, 13, ele falou assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. E o fim, ele falou: este é o Evangelho do Reino, este aqui, ó, porque tem muitos. Este Evangelho do Reino será pregado em testemunho em todas as nações, então virá o fim. Apocalipse 4, 1, Mateus 7, 13 e Lucas 13, 24, há uma porta aberta no céu. Esforçai por entrar pela porta estreita, que muitos procurarão entrar e não achará. Quando o dono da porta levantar e fechar a porta. Assim que o evangelho precisa ser pregado. As decisões já são todas tomadas. Certo? Muito bem. Vamos lá. Agora, que evangelho é esse? Apocalipse 14, 6. Viu o primeiro anjo voando pelo meio do céu com o evangelho eterno, dizendo a todas as nações, tribo, língua e povo em grande voz: temei a Deus, dá-lhe glória, porque chegou do seu juízo. É aquele que fez o céu e a terra mais fundo das águas. O segundo sai das igrejas evangélicas, onde tiver que pregar o nome de Deus e a salvação em Cristo, antes da fundação do mundo, e o sábado como descanso, que Jesus não aboliu, porque os planos de salvação foi antes da fundação do mundo. E sai dela para o meio. E a terceira mensagem: se alguém adorar a besta, recebe sua marca de Deus, porque ninguém vai ser destruído com fogo e enxofre. Muito bem. Então está explicado. Apocalipse, as três mensagens angelicais. E o quarto anjo, Apocalipse 18, 1. Vi um anjo descer do céu, até assumiu com a sua glória, dizendo: caiu Babilônia, quando a morada de demônios, convite todo perseverar, imundo e esconderijo. Ouvi a voz que vinha do céu, de retirai-vos dela, povo meu. O demônio da sua xeródia, final. E quando falou anjo, é Deus, que o Espírito Santo já está aqui. E porque uma só hora virá suas pragas e ela vai ser destruída com fogo por séculos. E as filhas, Babilônia, a mãe das merecidas abominações da terra. Muito bem. A remanescente, a profética e o remanescente é adventista. Muito bem, nós vamos saber o que mais na frente. Mais 400 igrejas. Apocalipse 18, 1. E Apocalipse 7, 2. E um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, tendo o selo de Deus vivo, dizendo às quatro anjos: não fiqueis a terra, o mar, até selar na seta o céu do nosso Deus. Jesus, que veio nascendo do céu, o sol. E Isaías 8, 16. Resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. E o sinal da besta é conhecido pelo sinal de Deus. O sinal de Deus é o sábado. Ezequiel 22. Por isso, Deus, meu sábado para ser sinal de mim, vós precisarás ser o vosso Deus, que eu vos santifico. E o sinal da besta, se o sinal de Deus é um dia, o sinal da besta também tem que ser um dia. É o domingo, futuramente, em breve. Nós vamos chegar lá. Jeremias 4, 5 diz: gritai a salvação todo dia.
E aí, e Apocalipse 16, 12, o evangelho do fogo do inferno. Secamento do rio Eufrates, prepara os reis que vêm do nascente do sol. Cristo, seu anjo. Vi sair da boca de Satanás, da boca da besta Roma, da boca dos falsos profetas, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos operadores de curas, sinais, prodígios, falso evangelho, vão aos reis do mundo inteiro, com fim de unir-lo e domingo de guarda, mandamento de homens, tirando 4 de Deus, o casamento do Deuteronômio e entrando no adultério, com o fim de uni-lo para a batalha do dia de Deus Todo-Poderoso. Não é para comprar veneno, não. Satanás agora, ele quer dar o que ele ofereceu a Jesus, tudo de graça, na marca do inferno. Não lembra as 3 tentações? Primeiro foi o pão. Jesus falou, nem só de pão vive o homem. Segundo, foi a glória do mundo e as riquezas. A marca da besta é para comprar e vender, mas vai ser de graça, porque na China já está sendo de graça. Mas aí sua vida eterna está sendo em troca. Por quê? Porque Deus não vai dar a nós coisa, não. Ele vai dar a nós a vida eterna em primeiro lugar. O Salvador ele deu e a vida eterna. Daí, as outras coisas é depois. A primeira surpresa é eu estar lá no céu. A segunda é pessoas que eu pensava que não ia estar lá, está lá. E a terceira é pessoas que eu pensava que ia estar lá e não vai estar lá. Muito bem. As 7 pragas, depois que a porta fechar. Amós 8:11. Quando a porta fechar, eis que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede, mas ouvirem minhas palavras, procurarão de mamar, de cantar, naquele dia o jovem e a jovem, que eu juro pelo de Samaria, vão dizer, quando é certo viver o Deus de Dan, ali mesmo cairão, morrerão. Pode ter velho também, isso depende das pessoas. Pode não ter ninguém também. 1 Pedro 1,19. Agora não mais sacrifício de bode ou de touro, mas pelo precioso sangue de Cristo, que foi morto antes da fundação do mundo. Eclesiastes 3,10. Deus deu os instrumentos para nós antes da fundação do mundo. Deus pôs a eternidade no coração do homem antes que ele sabesse. Agora, vocês querem nós queremos ver o dom da fé? Efésios 2:8. Pela fé sois salvos, isso não vem de vós, é um dom de Deus, de graça, não por obras para não glorie, que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas, porque as obras é o testemunho, vão ser julgados por ela, e a fé sem obras é morta. Muito bem, teve outro dom também, o dom da lei. Romanos 2:12. Muitos que sem lei pecaram, sem lei pereceram. Nós que com a lei pecaram, pela lei somos julgados. Salmo 19:10. O juízo de Deus por seus é mais puro do que o ouro no fogo e mais doce que o favo de mel. Jesus disse, está em mim, não precisa ter medo do juízo. E o dom da lei é Romanos 2:14. Os gentios que sem lei procedem, fazendo eles de lei, obedecendo a lei gravada nos seus corações. Aí está o dom da lei. Mas tem outro dom também. Calma aí. Agora, deixa eu ver aqui. Nós estamos. João 14:15. Vai estar a lei, vai estar a divindade, mas faltou outra coisa. Vocês guardarão os meus mandamentos como eu guardo os mandamentos de meu Pai. Monte Sinai, né? As 2 tábuas da lei. Eu rogarei a ele, ele enviará outro consolador, estará com vocês para sempre. E eu não deixarei vocês órfãos. Tem a promessa do Espírito Santo. Mas antes de tudo, quando você conhece a verdade, o que fazer? Jesus falou para Nicodemos, eu esqueci esse era também Nicodemos, João 3:5. Primeiro, por que Jesus descansou no sábado lá no Éden?
porque nós ia cansar, e de adorar ele. Por que Jesus batizou sem ele ter pecado, como ele descansou sem ele ter cansado? Para nos dar o exemplo. Jesus falou com Nicodemos à noite. Nicodemos, porque Nicodemos era publicano, cobrava imposto dos judeus para os romanos drogados. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos, como eu posso nascer eu estando dentro do ventre da minha mãe? Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito, nunca verá o reino de Deus. Que no domingo eles comemoram a ressurreição de Cristo, que a gente comemora em Romanos 6:12, é quando nós sopitamos o batismo nas águas e ressuscitamos para a nova vida junto com a ressurreição de Cristo. Não tem nada a ver. Mas e se a pessoa não puder batizar? O ladrão à direita. Tem muitos que não vai batizar. O primeiro passo é o arrependimento. E o selamento do Espírito Santo. Tem o selo do Espírito, tem o Espírito Santo também. E o selo da cruz, Vanderlei? João, deixa eu ver o que isso tem. João 14:15. Aqui. Tem o dom da palavra também. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura divinamente é inspirada por Deus, é útil para ensinar, redarguir e instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda e boa obra. Agora, Provérbios 35, o tempo está correndo. Provérbio 35, em relação à palavra de Deus. Será que é da Igreja Católica? É só para alguns? Não, para todos. Toda a palavra de Deus é puro e escudo para os que confiam nela. Nada acrescentareis suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Muito bem. Agora, vou ver aqui, eu coloquei mais. O Espírito Santo. Vamos primeiro em Lucas 11:9. Ora, você sendo mau, isso é para o batizado, quando o filho te pede um peixe, ele te dá um escorpião. Quando ele te pede uma cobra, um peixe, ele te dá uma cobra. Quando pede um ovo, ele te dá um escorpião. Quando te pede um figo, parece, vocês dão um abrolho. Sendo vocês mau, o nosso Pai está querendo dar o Espírito Santo àqueles que vos pedir. Se você não pedir Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele não dá. Se o filho não pedir, o pai não dá. Certo? Depois que você conhece a verdade. Muito bem. Agora, tem o selo do Espírito Santo? Tem. Efésios 4:29. Não entristeceis o Espírito Santo, que se confunde lá com Apocalipse 7:2, com ira e gritaria, porque foste selado para o dia da redenção. É o rebatismo com fogo os pecados confessados. Primeiro os pecados é lavado na água, vai para o fundo do mar, e depois é queimado, que você... Os dois tipos de pecado. Mas e se eu pecar? E se eu pecar? E ao pecar acidental? João 16:1. Essas coisas vos escrevo para que ninguém pequeis. Mas se alguém pecar, eu sou seu advogado. O pecado acidental, o pecado habitual, não resta mais sacrifício de cordeiro. Quem cobre suas transgressões nunca prospera. Mas o que confessa e deixa alcançar a misericórdia. Aí, se você demorar muito, só vai ficando difícil. Satanás só vai jogando o joio em cima. Que nem a semente da parábola dos 4 terrenos. Confessou, o não volta para o livro da vida, que ele vai para o livro da morte. Muito bem. Se confessar o vosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Vou ver aqui mais uma coisa aqui. Então nós vimos, né, que a falsa religião é para isso. Muito bem. E Mateus 4:4. Mateus 4:4. Jesus estava 40 dias com fome, lá no deserto.
Satanás falou assim, eu vou dar logo comida. Faz essas pedras em pão. Nem só de pão vive o homem, toda palavra sai da boca de Deus. Por isso que ele diz que o diabo é expulso com jejum e oração. Certo? Muito bem. Aí e ele falou que ele foi dar o reino do mundo e as glórias dele, que foi entregue, ele dá a quem quiser. Deus entregou ele nada? Não. Deus não entregou nada. Deus amaldiçoou a terra, que ele vai queimar ela, e deu a salvação. Ele é tão mentiroso e ele não tem nada, que ele fala que o que é dos outros é dele, que ele queria tomar tudo de Deus. E o problema dele, da Igreja Católica e a maçonaria, é que eles não aceitam, tirou lá o Cristo fora, mas o povo é que vai decidir. Certo? A maçonaria ora a Deus em nome dele e do Espírito Santo. E na Igreja Católica, Maria, todo mundo sabe disso. Ela pôs Jesus agora para ganhar os evangélicos, mas não vai ganhar, porque onde a verdade chega, a mentira desaparece. Ah, mas e minhas provas? Isaías 43, 12. Quando passares pelas águas, elas não te arregimarão, pelos rios não te afogarão. Quando passarem pelo fogo, eles não te queimarão, porque eu sou o teu Senhor, o teu Salvador, estarei contigo. Foi lá dentro, viu o quarto homem lá de Nabucodonosor, parecia o filho do homem. Muito bem. E tem outra, a lei. Mateus 5,17, Jesus falou para não tirar nenhum I nem um J. Aquele que cumprir será considerado um de Deus com a justiça de Cristo. Isaías 8,16, resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos, que está no coração da lei é o sábado. E Isaías 8,20, para você saber se a pessoa prega a verdade, a lei é os testemunhos. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verá a árvore. Muito bem. Agora, eu vou ser julgado? Vai, todos vai ser julgado. Tiago 2,10, base em quê? Não sabeis vós, de tal modo falai, de tal modo prosseguireis, porque não sabeis que hão de ser julgado pela lei da liberdade? E Tiago 2,10 diz, se você aceitar os 10 mandamentos e ser contra um, você é culpado de todos. Porque os maiores pecados que tira do céu estão nos 10 mandamentos. Porque dízimo é lei, pregar o evangelho é lei, mas o primeiro mandamento manda Deus sobre todas as coisas. Se você for colocar o mandado do pai, que não quer ver o filho no fogo queimar e ser destruído, deve ter não sei quantos mandamentos. Agora, ele quebrou foi as tábuas da lei no céu e Roma tirou elas fora. Mas não tirou na Bíblia, não. E a ressurreição de Cristo, Lucas, mas que dia eu descanso e adoro a Deus? Gênesis 2:2, tendo de acabar de fazer todas as coisas no sábado, abençoou, descansou e santificou. Abençoou e descansou, que nós ia cansar, e a família também. A família veio de lá, está tudo destruído, os bens, está tudo fiado e comprando fiado, Deus já está na natureza. Ele só entra para destruir, ele só vem para destruir. O ladrão, a Bíblia diz que ele peca vós sois filho do diabo, porque pega desde o início, jamais firmou na verdade. Por isso, ele quando fala coisa, não fala de si. Que nós temos 3 pais. Deus, nosso pai, e o diabo no destino. O diabo nas obras da carne. É a perdição. Quando nós aceitamos a graça, nós passamos a ter 2 pais, Deus e nosso pai. Nós vamos ser santificado, separado e justificado. Quando Jesus vir, ou quando a porta da graça fechar, aí quem entrou não pode sair mais não. Aí ele vai esperar pouco tempo, que as pragas, 15 dias, ou 1 hora é 15 dias, meia hora é 7. E lutar a angústia de Jacó, que é o respaldo final para ir para o céu. Certo? Então é isso aí. E Lucas 23, 54, 30, 40 anos depois que Jesus ressuscitou. Era o dia da preparação. As mulheres que vinham preparar aromas no pôr do sol, e no sábado repousou conforme o mandamento.
Eles dizem que o descanso desse está em Cristo, não precisa sábado não. Então ele está sendo salvo na morte de Jesus. Não foi nem no sacrifício. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O descanso espiritual e o descanso físico. E a adoração, e a parada física na semana, e no sábado o repouso e a parada para adorar a Deus eternamente na Nova Jerusalém. E Isaías 58:14. Se desviar o teu pé de profanar o sábado, de cuidar dos seus próprios interesses, chamado o santo dia do Senhor, o sábado, que diz que em Apocalipse 1:9 é domingo, está aqui o sábado. Não fazendo a tua própria vontade, não falando palavras vãs, farei te cavalgar no alto da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Muito bem. Agora, Mateus 22, de 1 a 14. Pregação do Evangelho. Mateus 22, de 1 a 14. Mateus 22, de 1 a 14. Esse aqui, vocês prestem assunto. Vocês não vão terminar nem de ouvir o vídeo, já vai tomar logo a decisão. Porque aqui está de bandeja. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a um certo... Vou pegar meu óculos aqui, que já está acabando e eu vou falar. O reino do céu é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico, deve ser drogas, né? E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Matou, a pessoa convidou. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade, em Sodoma e Gomorra. Então diz aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontraram. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos entraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias, ou seja, as vestes brancas, né? Que obedeceu Jesus, a salvação. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu e disse: então o rei, os servos, amarrai-o de pés e mãos e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro, pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, esse muito chamado e poucos escolhidos aqui já foi do céu. Por quê? O céu foi muitos chamados e a maioria escolhidos. Depois do pecado, 350 bilhões de pessoas, eu acho que a maioria ficou, né? Agora, como é chamado o povo de Deus no fim dos tempos e a quem ele está perseguindo? O remanescente. Isaías fala no remanescente, Romanos 9:27. Isaías pregou para os egípcios. Eles foram como a areia do mar, porque todos se perderam. Até Débora, juíza, pregou para eles.
Mas é o remanescente que vai ser salvo. E Deus abreviou os dias. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. E qual é a característica do remanescente? Apocalipse 12, 17. Não é 11 mandamentos, mas também não é 9, também não. Irou-se o dragão contra a mulher, profética adventista. E mais tem católico. Na África, ou foi um país aí, está convertendo pessoas do catolicismo mais de 100 mil de uma vez. Adventista. A chuva serôdia está caindo. Irou-se o dragão contra a mulher. Porque ele aboliu os 10 no céu. E Roma tirou fora os 10. Se você tirar um, você tirou tudo, acabou. E Jesus é um Zé Ninguém para Roma e para os maçons. Mas o povo lá é papa, maçom, tudo. Deve pregar para todos. Aí a porta, aí todos decidem e a porta fecha. A porta do céu é como uma construção de casa. A base não é mais difícil, o acabamento é Deus que está acabando. Mas não ribuça que nem aqui não. Por quê? Porque nós estamos no mundo de pecado. Só que essa porta, ela tem uma porta só, essa casa. Janela eu não sei se ela tem, não sei se ela tem fundo. E aí nós estamos acabando. Sabe que porta é essa? A porta do céu. Não, porta ela tem 12. A Nova Jerusalém. Agora, a casa nossa, ou o apartamento que nós ficar no sábado, aí eu não sei. A porta do céu é uma só. Jerusalém 12. 3 de cada lado. O nome dos discípulos e o fundamento, os nomes das 12 tribos de Israel, que são os 144 mil selados. Então, o que acontece? Depois que a porta fechar, nós estamos dentro dela. Praga está caindo, macete está comendo, vamos buscar eles, porque eles presumiram com nós. Nada disso. E aí cumpre Daniel 12:1. Eis que naquele tempo levantará Miguel, o defensor do seu povo e os seus anjos da terra. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde aquele tempo e jamais haverá. Será salvo todo aquele que está escrito no livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra, esses terão uns para a vida eterna e outros para o horror eterno, depois de 1000 anos. Apocalipse 20, verso 1, o anjo que desceu do céu à volta de Jesus e prendeu o dragão por um menino. Já está falando nessa escuridão aí. Está perto. Aproveita. Agora, a questão da adoração, eu falei aí. Salmo, eu falei. E os dias são abreviados. Quantos meses vai fazer já que entrou o ano, que já vai passar? 2. Segundo Ellen White, da Adventista, Deus mostrou para ela que só tinha esse ano de graça. E eles fizeram as contas lá. Teve uma mulher que sonhou que Jesus viria o ano que vem. Ellen White, Deus falou esse ano de graça. Mas ainda está faltando o dia e a hora. Aí entra 2027. Tem 12 meses. Sabe por quê? Porque o evangelho ele está sendo pregado em piscar de olho. Por causa dos falsos profetas que estão morrendo, ressuscitando e Jesus falando coisa com eles. Por isso que Deus... Mas Jesus pode voltar daqui a 10, 20 anos também. Mas Jesus pode voltar até nesse ano também. Isso é previsão. Agora ela teve a visão. Certo? Vocês estão vendo aí nos vídeos. Eu estou passando vídeo direto por quê? Porque é meu dever passar. Como profeta e um pássaro branco fica na minha frente. Certo? Então o que acontece? E o apóstolo Paulo falou, pregai o evangelho a tempo e fora de tempo. E Jesus falou, pregai o evangelho a minha volta até que eu venha. Muito bem. Remanescente pode ser 8.156.000.000 de pessoas. É só a pessoa querer. Primeira guerra de Cristo e seu exército no céu. A segunda na cruz para ele pecar.
A terceira é nós agora, e a quarta é a volta de Cristo, e a quinta é a descida da Nova Jerusalém. E a sexta é o palito de fósforo que Deus vai pôr para acabar, destruir tudo. Acabar com terra, céu e tudo, e criar tudo de novo. Quem vai querer ficar de fora, moço? Você é louco? Eu já tomei, Nós estamos com o pé na fronteira do paraíso, direito e com o esquerdo, saindo do mundo do abismo. Certo? Então, é isso aí. Eu falo para vocês, tchau e até já. Eu mando vídeo direto, toda hora está acontecendo coisa. Quem não ouvir, é porque não quis. Pôs trabalho, ou já sei, tem um negócio de já sei, não tem? Pois é, ele sabe o que vai acontecer e o que aconteceu. Por exemplo, eu vou ver se eu lembro aqui. Os Estados Unidos diz que Deus vai ajudar, mas guerras, bomba nuclear de 500 bilhões de reais, um empréstimo de carro de 6 bilhões de dólares, aí vai vir uma paz. Quando estiver falando paz e segurança, aí virá repetindo destruição, como Deus do parto. É um mundão só. Jeremias 4:23 diz: olhei e eis a terra não tinha construção nenhuma. As suas construções estavam derrubadas. Era um horror, era um abismo. Deus mostrou para o profeta Jeremias depois da volta de Cristo. E as aves do céu que diz vai comer os mortos, se você querer que seja comido, se você querer, mas se você não querer, vai comer sim. Gente, os que crucificou Jesus e matou, Judas Iscariote, Herodes, Pilatos, Ana Caifás, e os judeus também naquela época, que não aceitou Jesus, e quem não aceitar Jesus também vai ser comido. Mas Deus quer salvar todos, que eles vão ressuscitar até os que traspassarem, vai ver a vinda de Cristo. Apocalipse 7:1. Virá com as nuvens do céu e todos os anjos, e todo olho verá até aqueles que os ultrapassavam. Aí cai por terra o arrebatamento secreto e uma segunda chance. A mentira, moço, ela tem que mentir, que senão ela não consegue nada. Mas a mentira é o quê? O que é mentira? Eu me menti. Meteu aonde? Não, aonde não era para eu entrar. Que foi Lúcifer no céu e os falsos caminhos, as igrejas evangélicas, Samuel igual para ser manga. Mas agora ele está doido por unir. Jesus está. E quem tem a chave da porta, lá, que abre e fecha, é Jesus. Ele diz que quando ele abre, ninguém fecha, quando ele fecha, ninguém abre. Entendeu bem? Jesus tem as chaves das nossas casas, dos nossos apartamentos na Nova Jerusalém. Porque ela dá mais ou menos 2 estados de Minas Gerais, que é 13 mil hectares, altura, largura e fundo. Lá, ela nunca vai encher se tiver a produção humana, porque Deus vai fazer ela para que todos sejam salvos, que não foi 350 bilhões de pessoas. Hoje não tem 2%, que é 8 bilhões e 600, que 2% dá mais ou menos 9, para chegar em 100. Então, um abraço para vocês e até